Então, meus queridos, vamos continuar então agora a forma interrogativa, tá? Então, olha só. O que eu tinha falado para vocês antes, né? Na afirmativa, prestar atenção no sujeito, para ver se o verbo vai ficar normal, ou se vai ter que acrescentar S, ES ou IES. Na interrogativa, na negativa, prestar atenção no sujeito, para ver se vai colocar don't ou does antes do verbo, e o verbo sempre normal. Na interrogativa é a mesma coisa. Você vai ter que prestar atenção no sujeito para saber se você vai colocar do ou does, só que agora antes do sujeito, tá? Se o meu sujeito for se referir a, you, we, they ou tiver no plural, eu vou colocar antes dele o do. Se o meu sujeito se referir a he, she, it ou tiver no singular, eu vou colocar antes dele o does, tá? Então, olha quem é o sujeito para saber se eu vou colocar antes dele do ou does. E o verbo também sempre na forma normal, tá? Então, se vocês perceberam bem, na negativa e na interrogativa, o verbo vai vir sempre na forma normal. O que vai mudar é o auxiliar. Na negativa, se eu vou usar don't ou doesn't, e na interrogativa, se eu vou usar do ou does, tá? Então, negativo e interrogativo, o verbo nunca muda, tá bom? Ele só vai mudar na afirmativa, se for he, she, it ou tiver no singular. Aí sim, tá legal? Então, de qualquer forma, seja na afirmativa, negativa ou interrogativa, quem manda é o sujeito para saber o que você vai ter que fazer, tá legal? Aí vocês têm até o exemplo aí, ó. Do you play soccer every day? Coloquei o do porque o sujeito é you. Do the children play video game? Coloquei o do porque the children está no plural, tá? O does. Does he play soccer? Ó, coloquei o does porque o sujeito é he. Does the child play video game? Coloquei o does porque child está no singular, ok? E notem que em todas elas o verbo está na forma normal, tá legal? Então, agora falando sobre short answer. O que é short answer? Quando eu tenho que responder sim ou não. Quando é que acontece isso? Quando a minha pergunta começar direto ou com do ou com does. Começou com do ou does, é porque eu vou responder sim ou não. Então, primeiro eu ponho se é yes or no, depois eu ponho sujeito. O que é sujeito? De quem que eu estou falando? Na pergunta eu não estou falando the boys, não são eles, por isso que eu usei they. Aqui eu estou falando the boy, ele, por isso que eu usei o he, tá? E depois eu ponho o auxiliar. Na afirmativa, se for yes, na negativa, se for no. Olha só, o auxiliar tem que... depende do sujeito, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando they, eu não posso colocar does. Tá? Porque they eu uso com do. Então, presta atenção com o auxiliar que você vai usar, tá? Então, a mesma coisa. A pergunta eu já não comecei com do? Então, na resposta eu também vou ter que usar ou do ou don't. Na pergunta eu não comecei com does? Então, na resposta eu vou usar ou does ou doesn't, tá bom? Então, toda vez que a minha pergunta começar direto com do ou does, é porque vai ter que responder sim ou não. E é essa a sequência. Primeiro diz yes or no, sujeito e auxiliar. Ou na afirmativa ou na negativa. Pronto, acabou aqui. Não preciso colocar mais nada depois. Tá? Por isso que se chama resposta curta. Tá bom? E agora, esse é o tipo de pergunta para responder sim ou não. Agora, quando eu quero responder uma informação, quando eu quero saber uma informação específica, aí eu uso o word question, que nós já vimos em capítulos anteriores, né? What, where, who, when, ok? Então, aí tem uma ordem para fazer a pergunta, olha só. Primeiro vem a word question, depois do ou does, porque vai depender do sujeito, o verbo sempre na forma normal e o complemento. Então, olha aqui o exemplo, ó. What, a word question. Do, o auxiliar. Por que eu usei do? Porque o sujeito é you. Like, que é o verbo, na forma normal. E to do on Sundays, complemento, tá? Agora com does, ó. Where é a word question.
agora, porque o sujeito é Carol, ela, tá? Então, does, auxiliar, sujeito, go, verbo da forma normal e o complemento. Então, quando você tiver que fazer uma pergunta usando o word question, é só seguir essa ordem, tá? Põe a word question, põe do ou does, sujeito, verbo e complemento da frase. Agora, quando for fazer uma pergunta para responder sim ou não, aí a pergunta vai ter que começar ou com do ou com does. Tá legal? E olha a observação que eu coloquei para vocês no final. O verbo to be, que são esses três aqui, ó. Am, is e are. Tá? Eles têm forma própria. Ou seja, na forma afirmativa, eu vou usar am, is, are, depois do sujeito. Então, se lá no final da frase tá pedindo para você usar o verbo to be,